E aí pessoal, tudo bem? Ah, bom, hoje eu tô aqui, eu queria conversar com vocês um assunto interessante, né, que tem me intrigado bastante, que tem a ver com a realidade que muitos irmãos nossos cá em Angola estão a viver, sobretudo aí no sul de Angola, e tentarmos entender um pouquinho as raízes desse problema. Eu tenho aqui, pessoal, um livro que eu comprei já há bastante tempo, né? Traz algumas lições, pensamentos, ideias que alguns economistas. É um livro simples, na verdade, ele não é um livro assim que se aprofunda nas teorias, mas ele dá, pelo menos assim, alguns insights no sentido de apresentar as grandes ideias, os grandes pensadores em várias áreas. É um conjunto de 4 livros, tá? Esse é o que fala da economia, tem um de filosofia, um de política e, e tem um que fala de sociologia, né? A ideia é esta. Eu sou um entusiasta e um investigador da realidade angolana e a mim me incomoda muito, digamos assim, a realidade que os nossos irmãos ali no sul de Angola estão a viver, porque não é aceitável que no nosso país muitas pessoas morram de fome, né? E os dados indicam que provavelmente até o final do ano centenas de crianças morrerão à fome no sul de Angola. Bom, a pergunta então que nós devemos fazer, o que nós fazemos é, tá, como é que nós evitamos isso? Qual é a saída para um desses problemas? Só para você ter ideia do quão ruim, digamos assim, nós estamos, isto é a economia angolana, eu vou apresentar alguns dados aqui para você antes de eu entrar exatamente naquilo que eu quero falar, né? Olha só, os dados apresentados pela BMSO Consulting, a consultora, né, BMSO, em relação aos indicadores macroeconômicos do nosso país, apontam para uma recessão de 2,1% do PIB no ano de 2018. Quer dizer, no Orçamento Geral do Estado, que foi aprovado e executado ano passado, nós tivemos uma recessão, um decréscimo na nossa economia de 2,1% do nosso PIB, tá? Nós registramos uma inflação de cerca de 20,4%. 20,4% do PIB. Veja, o PIB cresceu. Além disso, nós ainda registramos uma inflação de cerca de 20,4% do nosso PIB. Bom, é grave, obviamente que é grave. A grande, digamos assim, alegria do governo é que o governo adota como referência o estado ou os indicadores macroeconômicos do ano anterior, isto é, de 2017. E estes dados apontam que nós tivemos uma queda comparativamente ao ano de 2018, uma queda de 11% na taxa de inflação aqui no nosso país. Significa dizer que em 2017 a taxa de inflação era cerca de 31,4% do nosso PIB. Então, comparando com o ano de 2018, os indicadores macroeconômicos apontam que a taxa de inflação reduziu cerca de 11% e, portanto, situou-se em cerca de 20,4% do nosso PIB. Isto não nos anima muito, não necessariamente significa grande coisa, e eu já vou dizer porquê. Apesar de que é a maneira como, sobretudo, os dados que são apresentados aí pela equipe econômica do governo, quem vê o ministro de Estado da Economia, Manuel Nunes Júnior, a discursar, a apresentar os dados da economia, sempre tenta enfatizar, portanto, bate sempre nessa mesma tecla, né, de que houve uma ligeira melhoria na nossa economia. Então, para o ano de 2019, pessoal, ano de 2019, os dados apontam de que haverá um crescimento de cerca de 0,4% da nossa economia. Estes dados são dados que o governo aponta e são dados que o Fundo Monetário Internacional, nós sabemos que nós estamos na cola do Fundo Monetário Internacional, são mais de 3 mil milhões de dólares que eles injetaram na nossa economia. Agora, claro, abrimos, como se diz, a porteira
da nossa economia e eles estão o tempo todo aqui fiscalizando, portanto, as políticas que o Estado angolano vai implementando, né? O setor mais dinâmico da nossa economia, no ano passado, foi o setor das energias. Quer dizer que, e isso é facilmente também perceptível, claro, há um conjunto de investimentos nessa área que vão sendo feitos e então, né, o setor que mais tem, digamos assim, se demonstrado dinâmico, tem crescido bastante, é o setor das energias no nosso país. Eu só não sei se isso efetivamente tem se revertido, tem tido retorno em face dos investimentos que estão a ser feitos, porque eu acho que o que o Estado agora precisa é equacionar essa relação que tem que existir entre investimentos que são feitos para o crescimento desse setor e os retornos que dele se esperam, né? Esse ano já houve aumento no preço da energia, o Estado parou de subvencionar alguns setores importantes da economia no que diz respeito à energia e assim por diante. Então espera-se que isso traga um retorno desejado para o nosso país. Veja, no PIB aprovado para este ano, PIB que foi aprovado para este ano, só os setores de petróleos, setores da construção e os setores dos serviços, eles representam cerca de 50% do PIB do nosso país. Portanto, um investimento de 50%. Veja, é interessante, né? Setores de energia, os setores que inclui aí o setor dos petróleos, depois o setor da construção e o setor dos serviços mercantis representam cerca de 50% do PIB, quer dizer, do que é arrecadado. Então, é um setor que digamos assim, tem uma abertura de crescimento muito grande. Qual é o grande problema? E é aqui onde eu quero entrar. Não posso esquecer de falar uma outra coisa também. Nós estamos tão mal, quer dizer, a nossa economia vai tão pessimamente mal, que hoje os dados apontam que nós temos cerca de 3,5 milhões de desempregados no nosso país. 3,5 desempregados no nosso país. Quer dizer que a taxa de desemprego ela é altíssima, muito alta. E mais do que isso, e do que mais me preocupa a mim, é a questão que tem a ver com a juventude. Os dados apontam que metade dos jovens entre 15 e 24 anos não trabalham, não estudam e não fazem nada. Isto são dados dos indicadores, né, apresentados aí pelos indicadores múltiplos, né, dados do INE, do Instituto Nacional de Estatística, portanto são dados oficiais, que é extremamente grave, evidentemente. Bom, vamos então entrar aqui na nossa abordagem, o que eu queria falar. Veja, nós hoje, em 2019, nós temos um grande problema grave para mim, que tem a ver com distribuição de renda. Veja, nós temos setores da economia, por exemplo, como os setores do comércio, indústria extrativa, que pagam um salário de cerca de 32.181 kwanzas. Vejam, pessoal, vejam só, 32.181 kwanzas. Depois, o setor dos transportes, serviços e indústria transformadora pagam um salário de 26.817 kwanzas. Meu Deus do céu. O setor da agricultura paga hoje um salário de cerca de 21.454 kwanzas. É aqui, na minha opinião, onde eu acho que deveria se fazer uma inversão, uma reviravolta. Porque, veja, porque o grande nosso problema é comida, pessoal. É comida. Se nós temos milhares e milhares de pessoas a morrerem de fome no sul de Angola, e neste setor, o setor da agricultura, o salário mínimo são 21.454, isto é equivalente a 50 dólares, eu acho que é isso no câmbio oficial, 50 dólares, pasmem. Então não tem como nós sairmos dessa, porque me parece que as grandes prioridades do Estado, as grandes prioridades do governo são direcionadas em lugares que precisam de ser feitas uma avaliação muito grande e veja, eu acho que os setores chaves deveriam ser os setores que o Estado deveria pagar os melhores salários. Um deles é a agricultura.
ninguém vai querer investir na agricultura, ou seja, os jovens que estão aí desempregados, ninguém vai querer ir trabalhar no setor da agricultura, ninguém vai querer se especializar, ninguém vai querer se formar nessa área, quando um salário né, o salário é uma miserabilidade, na verdade, é uma miséria. Portanto, ninguém hoje sobrevive com 21 mil kwanzas, ninguém sobrevive com 26 mil kwanzas, ninguém hoje sobrevive com 32 mil kwanzas. É mentira. Isso afeta na produtividade, afeta na agilidade, afeta em muitas outras áreas que têm a ver com o desempenho profissional dos funcionários, dos trabalhadores, nessas 3 áreas que eu acabei de dizer aqui. Agora, eu trago aqui uma reflexão de um grande economista, Prêmio Nobel da Economia, chamado Amartya Sen. Amartya Sen, para vocês terem uma ideia, Prêmio Nobel da Economia, indiano, nasceu num contexto, lá na Índia de seu tempo, na década de 40, mais ou menos, né, em que havia muita fome na Índia. E havia um paradoxo no sentido de que, veja, os britânicos haviam ingestado milhares e milhares de dólares, porque ainda nessa época a Índia estava sob domínio britânico. Portanto, havia um crescimento econômico muito grande, mas o detalhe é que este crescimento econômico, porque havia renda, havia dinheiro, não se refletia no desenvolvimento das pessoas, ou seja, não se refletia de maneira direta na vida das pessoas. Portanto, uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é haver desenvolvimento, que, na minha opinião, tem a ver com reflexos desses dinheiros na vida cotidiana das pessoas. E na época de Amartya Sen havia fome na Índia. Ele conta uma história que um dia ele estava na escola, um homem apareceu na sua escola, né? E havia 40 dias que esse homem não comia. Então ele era pequeno na época, não tinha ideia, né? Não passava pela cabeça dele que havia tanta miséria assim na Índia de seu tempo. Então, quando ele cresceu, ele se especializou e foi atrás de tentar apresentar soluções concretas para acabar com a fome em seu país, o que lhe valeu um prêmio Nobel. Tenho escrito vários livros, um deles é muito importante, eu tenho esse livro, né, Desenvolvimento como Liberdade, sensacional, escrito em 1999. Bom, Amartya Sen diz o seguinte: a fome não é causada por escassez de comida. Safras ruins, estiagens ou redução na importação de alimentos são fatores que contribuem, mas um fator mais importante é a distribuição de comida. Pessoal, o grande problema de Angola é justamente esse. Não é necessariamente a falta de comida que é a causa essencial, a causa primária, que esteja na base, na razão do facto de que muitos irmãos nossos no sul de Angola estejam a morrer de fome. Né? Porque a gente fala fome, pressupõe-se comida, evidentemente. Mas não é esse o grande problema. O grande problema, Amartya Sen vai na raiz do problema, ele diz que o grande problema reside no facto de que, primeiro, ele desenvolve aqui 4 postulados para poder chegar à conclusão de que, mesmo havendo grandes safras, mesmo havendo digamos assim, crescimento econômico, crescimento do PIB, ainda assim pode haver fome em um determinado país, em uma determinada realidade. Por exemplo, ele diz o seguinte: as famílias trocam o seu trabalho por dinheiro. Veja, as famílias trocam o trabalho por dinheiro. Quando elas fazem isso, elas vão trabalhar e vão ganhar dinheiro. Com o dinheiro que elas trabalharem, evidentemente, elas vão comprar comidas, ou seja, para suprir as necessidades básicas, né? Dentre as quais a mais essencial, a mais importante é comida, né? Que é fundamental para sobreviverem, evidentemente. Se ocorre uma mudança no preço da comida, esse é o segundo postulado dele. Então, se ocorre uma mudança no preço da comida, né, do seu trabalho ou da comida, vamos supor que existe essa realidade, o que é que acontece? E também, se os salários ficam muito baixos para comprar uma quantidade mínima de comida que a família necessita, terceiro postulado, a terceira análise que ele faz, né, então a conclusão que ele chega é que as famílias passam fome. Por quê? Se ocorre, vamos supor,
aumenta a taxa de inflação, como por exemplo é a nossa que ainda está alta, 20,4%, né, o PIB deste ano. Haverá recessão. Os dados do governo dizem que a economia crescerá 4%, o FMI e o governo angolano. O ano passado houve recessão de 2,1%. Mas veja, se há essa taxa de inflação muito grande, o que significa a taxa de inflação, pessoal? Taxa de inflação significa a redução do poder de compra das famílias. Em outras palavras, se eu ganhava 50 mil, 100 mil kwanzas o ano antepassado, em 2017, tá, em 2018, estes 100 mil kwanzas valiam 70 mil kwanzas. Porque a taxa de inflação, em outras palavras, a taxa de inflação corrói o nosso dinheiro, diminui o nosso poder de compra. Logo, portanto, para essas famílias que ganham 32.181 kwanzas, 26.817, 21.454, elas não conseguem sobreviver, não conseguem comprar. Sei lá, vai comprar uma caixa de frango, vai comprar arroz, vai comprar esses bens, óleo e outras mais. Quando você verificar, acabou o dinheiro. E o salário mínimo tem que ser, na minha opinião, ou deveria ser pensado e repensado no nosso país, de tal maneira que pudesse suprir as necessidades básicas das pessoas. Eu me lembro na campanha eleitoral 2017, a UNITA apresentou uma proposta no sentido de que iria elevar o salário mínimo para 50 mil kwanzas, que na época, 2016, 2017, equivaliam a mais de 300, 400 dólares por aí. Muitos riam-se. Mas na essência disso está o quê, pessoal? Está a distribuição da renda. Está a distribuição da renda. Só que aí tem outro problema. É que se você coloca muito dinheiro também nas mãos do cidadão, automaticamente você também inflaciona o mercado, porque as pessoas vão ter dinheiro, vão querer comprar bens, e esses bens não estão disponíveis no mercado, tanto é a lei da oferta e da procura, né? Também temos um problema gravíssimo no nosso país, porque apesar de termos tido setores em que houve um crescimento, conforme eu falei aqui, o setor dos petróleos, o setor da construção e o setor dos serviços mercantis, mas a agricultura, infelizmente, não cresceu. Outros setores não cresceram e eu acho que a agricultura ela é fundamental, ela é a base, ela é a chave. É o lugar onde o Estado tem que apostar mais. Era possível, portanto, resolver-se os problemas do sul de Angola. Todos nós sabemos disso, ou pelo menos minimizar chimpacas, poços artesianos, enfim, era possível, portanto, minimizar ou precaver a fome, pois apostar na agricultura familiar para aquele povo do Sul, para que, de facto, esses problemas pudessem ser minimizados. Então, a conclusão que ele chega é que a família passa fome, mesmo que seja produzida uma quantidade suficiente de comida, portanto, que tem que haver, portanto, distribuição de renda. Isto, em última instância, coloca em xeque os direitos fundamentais. E eu sempre costumo dizer que o governo angolano, o Estado angolano, é o maior estelionatário dos direitos fundamentais. Tá? É o que mais viola direitos e garantias fundamentais, neste sentido. Portanto, não podemos falar de crescimento, não podemos falar de melhoria da condição de vida da nossa população sem que seja garantida a existência de alimentos para as pessoas. O facto de uma família ter ou não ter comida suficiente depende do que ela consegue permutar conforme o preço da comida. Claro, as relações são de trocas no nosso país. Eu troco o meu serviço para ter dinheiro. Mas se eu não trabalho, eu não posso ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar comida para comer, para suprir as minhas necessidades básicas. Então pensa nos mais de 50% de jovens que não trabalham, não estudam e não fazem nada neste país, no nosso país, que se constituem a maior parte da nossa população, porque a nossa população é jovem. Então, na verdade, há um ciclo vicioso de crises, um conjunto de crises muito graves na qual o Estado precisa olhar, não de maneira rasa, mas olhar com muita proficuidade, com muita atenção, uma atenção muito especial. E eu digo também sempre que a questão que tem a ver com a distribuição de renda no nosso país, ela é tão injusta, que, sim, de certa forma, o grande problema não é falta de dinheiro, mas são alguns setores onde o Estado injeta dinheiro, porque há muitas despesas que são supérfluas, carros, enfim. Eu falo, por exemplo, a partir daqui do Kwanza Sul, tem uma crítica muito séria que eu faço ao novo governador, Job Capapinha,
que em 7 meses de governo aqui na província do Rio Grande do Sul, quando ele chegou aqui na província, ele andava com um carro, um Hammer, que se dizia que era carro pessoal. E em 6, 7 meses, né, 6 meses aqui, hoje ele anda com 2 carrões, tem 2 carrões. Ele tem um Lexus 570, eu acho o último modelo, acho que é essa a referência do carro, que dizem que parece deram na presidência ou qualquer outro lugar, não sei. E depois tem um Land Cruiser também, o último modelo, né? E portanto você vê eu aí desfilando na província, né? Enfim, eu não estou dizendo que o governador não deva ter um carro protocolar, não estou dizendo isso, só estou dizendo que não necessariamente precisaria ser do nível e do custo que estes carros, portanto, em que o nosso governo gasta para poder proporcionar condições, conforto aos nossos governantes, governadores, ministros, secretários de Estado e por aí vai. Não é? Então, eu acho que é muito dinheiro, porque custam muito caros, é manutenção, é gasolina, pensa só, né? É gasolina, é manutenção e outras mais. Manutenção desses carrões não são baratas e acabam sempre incidindo, digamos assim, no nosso bolso, nós, cidadãos, porque são dinheiros que estes governos deveriam investir em setores, por exemplo, como a agricultura, não é? E que não são investidos porque eles têm que manter, digamos assim, o seu status quo. De modo que eu partilho da ideia de Ramarta Sim, no sentido de que é preciso aliarmos o crescimento, né, o crescimento do PIB com o desenvolvimento econômico, e isto é possível se nós distribuirmos renda às famílias para que elas possam combater a fome, para que elas possam suprir as suas necessidades existenciais de uma forma, digamos assim, mínima, para que aquele princípio constitucional da dignidade da pessoa humana seja evidenciado, evidentemente, na vida de cada um dos nossos irmãos. Portanto, esta, digamos assim, é a realidade. E, portanto, se as famílias não tiverem dinheiro, se não aumentarmos o poder de compra delas, se não distribuirmos renda, se não distribuirmos dinheiro para as pessoas, se não pagarmos melhores salários em áreas que sejam chaves, não haverá atração das pessoas para essas determinadas áreas e, consequentemente, também não haverá desenvolvimento e muito menos haverá crescimento econômico. Ou seja, vamos ainda continuar a assistir uma recessão muito grande no nosso PIB, né? Uma taxa de decréscimo da nossa economia muito grande. Estes dados de crescimento de 0,4% do PIB do nosso país, que o governo acha que nós teremos nesse quadro, a mim não me dizem absolutamente nada, porque se você for comparar com a taxa de crescimento da população, que segundo dados oficiais também dizem que Angola crescerá, a taxa de crescimento da população, elas rondam, sei lá, 2%, 3%, alguns dizem 4% do número total da população por ano. Tá? Então, eu acho que o que nós produzimos hoje, estes 0,4%, não serão nem sequer suficientes para poder sustentar a população, para poderem sustentar, para poderem dar de comer, matar a fome e suprir as necessidades. Então, há que se rever. A agricultura é a chave e eu acho que é preciso que o governo invista muito mais neste setor, tá bom? Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Estamos juntos. Até a próxima. Tchau.